Após 10 anos de casamento, um homem se vê em meio a uma crise inesperada quando sua esposa decide pedir o divórcio. A situação se agrava quando ele descobre, por meio de mensagens e evidências, que ela estava mantendo um caso com outro homem. Tentando salvar o casamento, ele se entrega a esforços extremos, enquanto lida com suas emoções conflituosas e a dor da traição. No entanto, mesmo após tentativas de reconciliação e terapia de casal, as feridas causadas pela traição e a falta de comunicação entre eles tornam impossível seguir em frente. Esposa de 10 anos. Traiu com seu colega de trabalho, então eu os confrontei no trabalho e os fiz ser demitidos. Eu, 34 anos, homem, fui casado com minha ex-esposa, 34 anos, mulher, por 10 anos. Em junho do ano passado, comecei a perceber que algo estava errado entre nós. Pedi para ela sair para jantar e ver se conseguíamos entender o que estava acontecendo, já que estávamos nos afastando tanto um do outro. Durante o jantar, ela parecia ignorar minhas preocupações e até ria de algumas delas. No caminho de volta para casa, pensei em perguntar se ela ainda me amava. A resposta dela foi não. Perguntei se ela queria um divórcio e ela respondeu sim. Ela basicamente disse que há muito tempo perdeu os borboletas no estômago por mim, que ainda me amava, mas que não estava mais apaixonada por mim. Tenho certeza de que todos podem imaginar o que aconteceu a seguir. Fiquei completamente chocado e com o coração partido quando ela me disse que queria o divórcio. Nós tínhamos acabado de decidir comprar uma casa em maio e já tínhamos dado o sinal de compra de uma casa em construção. Um dos comentários dela enquanto olhávamos os modelos foi: "Eu gosto desse layout, assim no futuro eu posso ver as crianças brincando do quarto." Na noite em que ela me disse que queria o divórcio, implorei e chorei para tentarmos salvar o casamento. Ninguém é perfeito em um casamento e eu sabia que, após 10 anos de casamento, ficou fácil para mim não me esforçar tanto ou me acomodar. Ela me disse que estava disposta a tentar. Começamos a fazer terapia de casal com várias sessões ao longo da semana. Tudo o que eu conseguia pensar era em como consertar nosso casamento. Tive que pedir licença no trabalho, pois não conseguia comer, dormir ou pensar direito. Passei o tempo chorando em casa, esperando ela voltar do trabalho para mostrar o quanto me importava. Me mudei para o quarto de hóspedes, pois senti que havia falhado como marido. No final da semana, comecei a refletir sobre tudo e comecei a achar que tudo isso fazia mais sentido. Até minha mãe perguntou: "Você tem certeza de que ela não está vendo alguém?" Respondi que ela passava a maior parte do tempo no trabalho e em casa. Decidi olhar o MacBook dela, que tinha algumas mensagens sincronizadas de maio. Vi uma em particular que dizia: "Oi, gatinha, o que você vai fazer hoje?" Swing, de um dos cozinheiros do restaurante onde ela era gerente. Em vez de corrigi-lo, ela respondeu como se fosse normal, falando sobre seus planos para o dia. Decidi que não poderia esperar ela sair do trabalho e disse para ela me encontrar no estacionamento do trabalho. Pedi o celular dela e o olhar no rosto dela entregou tudo. Vi todas as fotos e mensagens que eles haviam trocado naquele dia. Basicamente, joguei o celular dela para ela e fui quebrar todas as fotos nossas que estavam pela casa. Ela acabou voltando para casa mais tarde naquela noite. Quando perguntou se a reconciliação ainda era possível, eu disse para ela me mostrar o celular. Recuperei todas as mensagens entre ela e o parceiro da traição dos últimos meses. Ela tentou mentir e dizer que eles só haviam se beijado, depois que foi só algo mais leve, depois só sexo oral e por fim uma vez de sexo. As mensagens mostraram que eles estavam juntos desde abril. Descobri que, enquanto eu estava chorando por ela estava fazendo coisas sexuais com ele no trabalho, no restaurante. Eles se encontravam nos parques e transavam no carro dele desde abril. Ela dizia que ia para a academia ou levaria meu cachorro para passear, usando isso como desculpa para ver ele. Ela admitiu que fazia prazer a ele no restaurante, no walk-in, atrás da lixeira. Eu estava chorando por ela e ela estava mandando mensagens para ele dizendo o quanto sentia a falta dele e o queria. Ela queria reconciliação, depois eu queria, depois ela queria novamente. Foi um vai e vem de emoções mistas entre nós dois após a descoberta e o que deveríamos fazer. Sei que vou ser destruído nos comentários e, com razão, mas isso está aqui para mim e para outras pessoas aprenderem com isso. Ela me disse que precisava fechar o capítulo com o parceiro da traição, então ela ia ligar para ele de um lado da rua. Bem, ela me ligou quando estava no estacionamento com o parceiro da traição e a namorada dele, pronta para matar todo mundo depois de rastrear o celular dele. De alguma forma, eu decidi tentar me reconciliar com ela. Juro que tudo isso é verdade. Meu amigo acha que isso deveria virar uma série dramática e eu estou inclinado
obrigado a concordar. Continuarei a história em mais partes para que isso não vire uma história muito longa. Isso vai deixar as pessoas ainda mais bravas. Honestamente, não tenho orgulho de mim mesmo, mas tudo bem. No final das contas, sou humano e estou aprendendo. Eu amei e tentei o máximo que pude, tanto quanto sei que fui cuspido, pelo menos tentei tudo. Qualquer outra pessoa nessa situação, sua mente sempre terá a resposta certa, mas seu coração tentará lhe dizer que você é o 1% que é diferente e vai conseguir. Essas outras pessoas simplesmente não tinham o que vocês têm, esse tipo de pensamento. Eu não quero que isso seja um festival de ataques à ex-mulher, só quero finalmente colocar tudo o que aconteceu em algum lugar além da minha cabeça. Tudo isso aconteceu entre julho do ano passado até bem recentemente. Então, depois de uma semana de idas e vindas, decidimos tentar nos reconciliar. Ela bloqueia o parceiro da traição e me dá acesso à localização dela e ao telefone dela sempre que eu pedisse. Na época, eu já havia iniciado o processo de divórcio, pois ela havia inicialmente pedido a separação. Eu estava indo e voltando sobre deixar o divórcio seguir, mas meu irmão me disse: não importa o que vocês queiram, o relacionamento antigo está morto. Normalmente não te digo como viver sua vida, mas essa é uma coisa, eu não peço, mas deixe o divórcio seguir. Você pode construir um novo relacionamento se realmente for isso que você quer. Tentamos a reconciliação, mas eu sempre estou com raiva ou triste, não importa quantos encontros fizemos, sempre estamos brigando e não consigo deixar ir a raiva ou a dor. Pergunto as mesmas coisas repetidamente sobre a traição e, com o tempo, acho que tomamos a decisão de tentar nos reconciliar rápido demais e a decisão de procurar um conselheiro de casamento depois do fato foi muito lenta. Começo a ficar ainda mais frustrado porque sinto que ela não está fazendo a parte dela. Estou recomendando livros para ela ler, recomendando o tipo de conselheiro de casamento a procurar e, na minha cabeça, ela tinha toda essa energia para ficar acordada e conversar com o parceiro da traição até as 3 ou 4 da manhã enquanto eu dormia, mas sempre que eu queria falar sobre a traição, era demais para ela ou ela não tinha a visão para começar a encontrar maneiras de nos curar. Eu estava com raiva da traição, com raiva do esforço dela, com raiva de como tudo aconteceu, só com raiva. Eu recomendo a qualquer um nessa situação que tire de alguns meses a 1 ano para descobrir o que realmente quer. Eles iam sair de qualquer jeito. O divórcio finalmente é concluído, mas ainda estamos morando juntos, tentando fazer tudo funcionar. Decidimos que talvez precisássemos de um pouco mais de tempo separados para descobrir se é isso que realmente queremos, pois a reconciliação na época não estava funcionando. Ela finalmente havia encontrado um conselheiro de casamento e estávamos prestes a começar a segunda terapia de casais. Decidimos passar uma semana separados, mas sem ver outras pessoas. Então, fui visitar um amigo, mas estava com 2 casais felizes, o que basicamente me fez querer perder a paciência. Então voltei e simplesmente disse a ela que estava dando o espaço que ela precisava para pensar, ainda assim não iria incomodá-la. No dia seguinte, vejo ela sair do trabalho e ir para um restaurante de cadeia popular para comer. Como ela ainda estava compartilhando a localização dela, fiquei sabendo que ela estava lá das 17 horas até depois da meia-noite. Ela não tinha voltado para casa até 1 hora da manhã, então verifiquei a localização dela e a vi sentada no estacionamento. Dirigi até ela e lá estava ela. Sentada no carro dela, tivemos uma grande briga e quase decidi acabar com a vida do cara, como viu carinha. Graças a Deus não fiz isso. Eu teria jogado minha vida fora por um cara de 30 e poucos anos que mora com os pais ainda. Ela não voltou para casa naquela noite. No dia seguinte me disse que não me amava mais, embora estivéssemos dizendo isso um para o outro nos últimos meses. Ela decidiu pegar um Airbnb para o resto da semana e procurar um apartamento para se mudar. Eu a havia avisado que se eu fosse fazer essa coisa de reconciliação, estava correndo um risco e se ela partisse meu coração novamente, eu iria destruir tudo. Eu disse a ela que, se não estivesse funcionando, deveria simplesmente sair como uma adulta e não como da última vez, já que eu tinha a maioria das mensagens de texto entre eles mostrando que eles fizeram coisas no restaurante. Eu mandei para o RH e para o gerente dela. Ambos foram demitidos e, uma semana depois, ela tinha sido promovida apenas 3 semanas antes da demissão também. Eu gostaria de poder dizer que isso me fez sentir incrível, mas honestamente, na época, eu estava pronto para acabar com minha própria vida. Tive que ligar para um dos meus melhores amigos e pedir para ele me tirar da depressão. Ela se mudou, mas tínhamos um cachorro juntos, então de vez em quando ela vem passear com ele. Mais uma vez não aprendi. Começamos a nos envolver fisicamente novamente, mas desta vez dissemos que era puramente físico. Lembre-se, isso foi depois de eu ter feito ela ser demitida. Nesse ponto, estávamos nos encontrando muito, ainda sendo físicos, saindo em encontros, mas ela sempre me dizia que era só físico. Toda vez que perguntei a ela como ela me disse isso, presumi que ela ainda estava vendo o parceiro da traição, porque quem em sã consciência não estaria? Comecei a sair
sair com outras mulheres e seguir minha própria vida, basicamente. No início deste ano surgiu o fato de que eu estava saindo com outras mulheres quando ela decidiu sair da minha vida e ela surtou porque achou que talvez estivéssemos trabalhando para algo por causa do quanto tempo estávamos passando juntos. Eu disse a ela que este é o mesmo problema de sempre. Você não consegue comunicar suas necessidades e espera que eu apenas saiba e haja de acordo. Por que eu não deveria sair com outras pessoas se você me disse que não é emocional e é puramente físico? Decidimos fazer um novo período de sem contato para ver onde nossas emoções estavam. Tivemos uma última ligação telefônica que durou 6 horas após o período de sem contato. Enviamos memes e vídeos que havíamos salvo um para o outro durante o período de sem contato, coisas que estávamos enviando quando começamos a ficar próximos novamente, esse tipo de coisa. Decidimos que, seja o que for que isso tenha se tornado no momento, simplesmente não está funcionando. Perguntei a ela honestamente: você ainda me ama depois de tudo o que passamos um para o outro? E ela disse: claro que sim, mas eu não posso te dar o que você precisa para curar. Ela está fazendo sua própria terapia agora e finalmente está cuidando da depressão com um tratamento médico. Honestamente, não sei se posso acreditar no que ela disse, mas aquilo parecia a primeira coisa honesta que ouvi dela em muito tempo. Seja egoísmo dela ou não, ela disse que sabe que errou feio, mas no futuro eu não a bloqueei em nada, então ela vai me encontrar e isso será mais do que justificado para eu dizer para ela ir se ferrar. Eu disse adeus e ela disse até logo. As pessoas vão criticá-la e ela merece isso, com certeza. As pessoas também vão me criticar por ser tão bobo e eu mereço isso também. Sempre é fácil até você estar na situação. Eu tenho outro amigo que passou por essa situação 2 vezes e ainda não consegue seguir o conselho que me deu. Haha, eu ainda estou com raiva? Claro, mas estou mais triste do que qualquer outra coisa. Eu realmente esperava pela casa e pelos filhos. Isso realmente quebrou algo em mim. Eu ainda sou ingênuo e acredito que ela vai mudar para melhor e vir correndo para consertar tudo. Provavelmente uma parte pequena de mim ainda acredita nisso, se eu for honesto comigo mesmo. E tenho certeza de que, com o tempo, isso vai mudar, mas não é como se eu estivesse esperando sentado. Eu gostaria de poder dizer que tudo está perfeito agora. Arco-íris e borboletas. Eu ganho muito bem, na faixa de 6 dígitos. Eu malho de 4 a 5 vezes por semana. Já fazia isso antes de toda essa situação. Estou entrevistando para um cargo que pode aumentar ainda mais meu salário e me dar um novo começo em uma nova cidade. Já estive em muitos encontros. Atualmente estou saindo com uma mulher linda que ganha o dobro do que eu ganho. Estamos indo devagar porque talvez eu vá embora da cidade. Já tínhamos separado tudo quando o divórcio foi concluído. Caso a reconciliação não funcionasse, então eu fiquei com a maior parte das finanças, já que sempre ganhei mais dinheiro e achei que era o mais justo, já que ela decidiu sair do jeito que fez, sem dívidas e sem filhos. Faço terapia toda semana. A academia e a terapia são os 2 melhores amigos de um homem divorciado. Eu poderia dizer que, embora tudo isso esteja indo bem para mim, algo simplesmente não parece certo. Não tenho certeza da palavra correta para usar. Não sei se algo está quebrado dentro de mim para sempre ou se o tempo vai mudar isso. Neste ponto, só levo um dia de cada vez. Quem mais estiver passando por uma situação como essa, você é humano, tem alguma simpatia por si mesmo, vai doer pra caramba, isso é normal. Você provavelmente vai tomar todas as decisões erradas, isso também é normal. Não sei se isso vai ajudar alguém ou se vai só me ajudar a desabafar, mas essa é uma versão super resumida de como meu casamento acabou. Um comentário rápido. Então vocês ainda estão juntos? Desculpe, mas não é drama. Acontece muito. Espero que você esteja vivendo uma vida melhor agora. O OP responde: não estamos mais juntos. Vou contar mais sobre tudo o que aconteceu, estava ficando muito grande. E obrigado pelas palavras gentis.